Boas-vindas a mais um conteúdo do nosso canal. Hoje, a nossa exploração visual vai adotar uma abordagem estritamente narrativa. Vamos mergulhar juntos em um cenário apocalíptico moderno que é bem fascinante, mas também meio aterrorizante. Imaginem só este experimento mental. Uma história de ficção onde absolutamente todos os celulares do planeta, do nada, param de funcionar. Sem aviso, sem mensagem de erro, nada. Apenas um apagão total e absoluto de 24 horas de qualquer dispositivo móvel na Terra. Nossa jornada aqui é acompanhar a cronologia desse evento hipotético e ver, de camarote, como a dependência invisível da nossa sociedade moderna faria tudo desmoronar como um castelo de cartas. Ok, vamos mergulhar nisso. Parem para pensar na magnitude do que 6,8 bilhões significa. À meia-noite em ponto, esse é o número exato de aparelhos que, de uma fração de segundo para outra, viram nada mais do que tijolos de metal e vidro mortos nos bolsos e nas cabeceiras da galera. O mundo inteiro sofre o corte. A tela apaga de vez, os aparelhos não ligam, não vibram, não fazem barulho nenhum. Nos primeiros minutos reina uma ignorância abençoada. A maioria das pessoas está lá, dormindo num sono super tranquilo. E para quem está acordado na madrugada, a reação inicial é inocente, sabe? Todo mundo assume que a bateria simplesmente acabou. Ninguém desconfia do que está prestes a acontecer quando o sol nascer. Capítulo 1. O apagão e o despertar. A evolução do pânico ganha um ritmo alucinante. Daquela doce ignorância à meia-noite e a gente bate de frente com o primeiro grande choque às 6 da manhã. Metade do planeta simplesmente não consegue acordar. Por quê? Porque o bom e velho despertador foi substituído pelo celular faz anos, né? O resultado é imediato, pessoas perdendo voos internacionais, galera não batendo ponto e os chefes entrando em desespero profundo sem ter como achar as próprias equipes. Mas o que chama atenção mesmo acontece às 7 da manhã. O caos abre espaço para um silêncio perturbador e inédito. Nos pontos de ônibus, ninguém está com a cabeça baixa olhando para uma tela. Pela primeira vez em mais de uma década, os passageiros são forçados a levantar os olhos e encarar uns aos outros. É uma atmosfera de puro desconforto social. A consequência desse apagão se traduz em situações que parecem ter saído direto do século passado. Os esquecidos relógios de pulso, do nada, viram verdadeiros artigos de sobrevivência de luxo. Sem ter a hora ali fácil no bolso, a galera perde totalmente a noção do tempo nas ruas. A cena fica até cômica, pedestres parando nas bancas de jornal aos montes só para perguntar as horas. É como se da noite para o dia o jornaleiro da esquina tivesse sido promovido a ser o novo Google de carne e osso. O desespero logístico obriga completos estranhos a quebrarem o gelo e interagirem de forma direta. E quem tem vergonha disfarça ansiedade lendo os mesmos cartazes antigos colados nos muros umas 3 vezes. Capítulo 2. O colapso da rotina. Quando dá 9 da manhã, a infraestrutura básica da sociedade colapsa geral. É um caos simultâneo para todo lado. No trabalho, os escritórios viram um zoológico. Sem WhatsApp ou Teams, os gestores precisam levantar da cadeira, andar pelas mesas e realmente falar com as pessoas. Reuniões de volta para salas de vidro. No comércio, o pânico toma conta. Sistemas fora do ar, lojistas avisando que Pix não funciona, os caixas eletrônicos ficam com filas que dobram o quarteirão só para sacar dinheiro vivo, e os entregadores de aplicativo rodando perdidos sem GPS e sem como ligar para os clientes. Em casa, a logística desmorona. Tem mãe que não acha o filho na escola e, como um verdadeiro marco histórico, os grupos de família no WhatsApp acumulam espantosas 8 horas de silêncio absoluto. E isso ilustra brilhantemente a extrema fragilidade da nossa produtividade. Estudos projetam que, num cenário desses, o rendimento nos escritórios ia despencar quase que instantaneamente em 70%. A razão para uma queda tão massiva não é preguiça não, tá? É um detalhe quase ridículo. Sem agenda digital, virtualmente ninguém consegue se lembrar dos números de telefone ou dos ramais dos próprios colegas de trabalho. Capítulo 3. A crise de abstinência. Chegando ao meio-dia, o desespero logístico é substituído por algo muito mais profundo, algo que beira uma crise psicológica. A gente vê o surgimento super rápido da ansiedade clínica, as pessoas começam a sofrer da síndrome da mão fantasma. Sabe aquele tique incontrolável de enfiar a mão no bolso a cada 30 segundos caçando um aparelho que nem funciona? Pois é, e isso desencadeia um nível extremo de FOMO, aquele medo paralisante de estar perdendo algo importante. A nossa mente adora preencher o silêncio com um catástrofe, né? Então começam a rolar uns temores irracionais de que uma emergência familiar grave está acontecendo em segredo ou aquela paranoia financeira de que o mercado de criptomoedas disparou e fortunas estão sendo perdidas. Tudo isso enquanto a pessoa tenta almoçar, anotando pedidos no papel com um garçom que erra tudo porque o sistema do restaurante caiu. Capítulo 4. A redescoberta pelo tédio. Vamos avançar e ver como isso se desenrola. A tarde chega.
Aquele frenesi da manhã vai perdendo a força, o ritmo desacelera e a sociedade bate de frente com um vazio imenso, o tédio cru, inevitável. Dessa estranha redescoberta social durante a tarde até o choque da falta de entretenimento à noite, a gente entra numa contagem regressiva tensa até a meia-noite. Mas o mais fascinante é que é precisamente desse tédio que começa a florescer uma inesperada e autêntica conexão humana. As descobertas que nascem desse puro vazio na rotina são incríveis. Pelos escritórios, a galera descobre meio sem querer que aquele colega introvertido do suporte técnico toca violão muito bem. Nas praças de alimentação, casais almoçam tendo que conversar, sem uma tela brilhante servindo de barreira entre eles. Os pais voltam a entreter os filhos manualmente nas praças, sem o socorro dos desenhos de streaming, e o choque cultural vai longe. Edições de jornais impressos simplesmente esgotam nas bancas no meio da tarde. O velho rádio AM ressurge das cinzas como a única ponte com o resto da cidade. Tem até vizinho batendo de porta em porta para avisar que vai faltar água porque ouviu no noticiário local. Quando o sol se põe, um abismo digital fica evidente. Sem aquela roleta infinita de vídeos curtos antes de dormir ou as séries no ônibus lotado, o público se divide em dois comportamentos absurdos. Uma grande parcela simplesmente deita e vai dormir às 9 da noite por pura e absoluta falta de opção do que fazer. Já a outra parcela, essa invade os bares da cidade. Os lugares ficam misteriosamente lotados, parecendo dia de final de Copa do Mundo. E tudo isso motivado pelo simples desejo desesperado de contar para as outras pessoas que conseguiram sobreviver intactos àquele dia maluco. Capítulo 5. O retorno do sinal. E aí chegamos a exatamente 1 minuto antes da meia-noite. A tensão no ar é palpável. Bilhões de pessoas aguardando com o celular na mão como se fosse contagem regressiva de Ano Novo. 0 horas em ponto. O sinal retorna de uma vez só no mundo inteiro. A nossa narrativa ilustra que, se a gente pudesse consolidar o som de todas essas notificações caindo nos aparelhos ao mesmo tempo, seria um ruído audível lá do espaço sideral. Em um único milissegundo, despenca nos telefones o equivalente a 1,2 milhão de anos em mensagens represadas. A pancada é tão violenta e súbita que os servidores das grandes redes sociais, tipo o Instagram, entram em colapso e caem imediatamente pelo excesso brutal de demanda. A resposta da galera a esse retorno do sinal é previsível de um jeito quase cirúrgico. A gigantesca maioria da população engata um procedimento padrão de 3 passos em questão de segundos. Passo 1. Publicar desesperadamente uma atualização de status celebrando "sobrevivi a 24 horas desconectado". Passo 2. Mandar uma rajada de mensagens para checar todos os conhecidos. E o passo 3, óbvio, abrir logo um aplicativo para pedir comida. É o instinto digital assumindo o controle do volante de novo no exato momento em que a luz das telas é restaurada. Capítulo 6. O saldo final. O Sol finalmente nasce numa nova realidade reconectada. Mas o rescaldo disso tudo revela estatísticas super inesperadas. Agora, o que é realmente interessante aqui é, o trauma da galera de manhã causa um pico explosivo e as vendas de relógios despertadores tradicionais disparam impressionantes 800% no dia seguinte. Além disso, clínicas de terapia reportam lotação com meses de fila de espera, tudo por causa da crise aguda de abstinência. Demograficamente, existe até uma previsão bizarra de um pico nas taxas de natalidade globais cravada para exatos 9 meses depois do apagão. E, ironicamente, rola um consenso público de que a experiência foi enriquecedora e deveria ser repetida todo mês. Mas, como era de se esperar, absolutamente ninguém toma a iniciativa de fazer isso de forma voluntária. Então, o ponto crucial é o balanço final desse roteiro do fim do mundo digital, que nos traz a uma constatação muito profunda. Nós não somos viciados em celular. Somos viciados em evitar o silêncio, em fugir do tédio e em não ter que encarar as pessoas. Em essência, o celular funciona menos como uma ferramenta e muito mais como um escudo. O dia do apagão provou que o mundo não acabaria sem conectividade constante. Ele apenas se tornaria tremendamente desconfortável, por forçar a gente a preencher o próprio vazio. A verdadeira dor não veio da falta do aparelho em si, mas da necessidade de finalmente bater de frente com o tédio e aguentar o peso de estar 100% presente na realidade humana. E assim chegamos ao fim dessa reflexão, deixando no ar uma provocação íntima sobre as nossas próprias rotinas. Em um cenário real de um dia totalmente silencioso, quem teria cabeça fria para atravessar as 24 horas inteiras de boa e quem entraria em colapso mental completo já nas primeiras 2 horas de distanciamento das telas? Fica o convite à autoobservação. Para continuarmos explorando narrativas visuais instigantes como esta, fica o lembrete para curtir nossa análise, se inscrever no canal e compartilhar o material, se os grupos estiverem funcionando, é claro. Até o nosso próximo encontro!